Olá, tudo bem com vocês? No próximo sábado é Halloween no mundo todo. Esse ano talvez seja diferente, mas comumente é um dia em que há reuniões de amigos, concursos de fantasia, comida e bebida. O ano passado nós falamos um pouquinho sobre essa festa. Agora nós vamos retomar o assunto. O Halloween é uma festa originalmente celta. Então, eu vou falar sobre a origem e a evolução do significado do Halloween e dos seus símbolos. A professora Jéssica e a professora Silvia vão trazer esse universo dos celtas e os seres fantásticos para as artes e para a cultura brasileira. Então vamos lá. Os celtas foram o primeiro povo a habitar a Inglaterra. Eles chegaram na ilha por volta de 3.500 a.C. Os celtas tinham duas festas muito importantes. E uma delas, que se chamava Samhain, deu origem ao nosso Halloween. Samhain acontecia no dia 31 de outubro e 1º de novembro. Para os celtas, era nessa data que se iniciava um novo ano. E por causa disso, eles acreditavam que nesse dia se abria um portal e os espíritos podiam voltar à Terra. Veja, 31 de outubro é inverno. Noites longas, escuridão, espíritos que podem vir à Terra. São ideias que os assustavam. Então, eles faziam duas coisas com o intuito de tentar afugentar esses espíritos. Primeiro, eles acendiam grandes fogueiras, a luz. Depois, eles também vestiam roupas amedrontadoras no entender deles, pensando com isso em afugentar os espíritos. E aí a gente já tem a origem de dois símbolos que são comuns atualmente na festa de Halloween. O primeiro deles é exatamente isso, é a abóbora, que é cortada, a calinha dela, e dentro eles colocam uma vela. Essa abóbora com a vela dentro, que é essa aqui, né? A minha de pelúcia, chama-se Jack-o'-lantern. E a origem dessa Jack-o'-lantern são as fogueiras que os celtas faziam para trazer luz e afugentar os espíritos. E outro símbolo do Halloween de hoje em dia, que são as fantasias, vem então das roupas que os celtas usavam com o intuito de afugentar os espíritos, ok? Bem, agora lembrem que eu disse que era o início de um novo ano. Assim como nós, atualmente, fazemos simpatias, comemos certos alimentos para que a gente tenha sorte no ano novo, os celtas também tinham o hábito de comer certos alimentos com o intuito de trazer boa sorte para o ano. Quais eram os alimentos que eles comiam? Nozes e maçãs. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente for falar do Halloween atualmente nos Estados Unidos, há brincadeiras que as crianças fazem que envolvem maçãs. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, ok? E aí, além disso, é uma festa, ano novo. Então, a gente se reúne com os amigos. O que faziam os celtas? Eles também organizavam uma refeição comunitária. Para isso, um grupo ia de porta em porta, de casa em casa, pedindo alimentos para que eles pudessem servir na festa,
na refeição comunitária. Para aquelas pessoas que dessem o alimento, eles desejavam boa sorte no ano novo. E para aqueles que não davam nada, eles desejavam que tivesse um ano bem ruim, muito azar. É daí que vem aquela brincadeira que as crianças fazem hoje em dia, que em inglês se chama trick or treat e que nós, em português, chamaríamos de travessuras ou gostosuras. Então, em que as crianças vão de porta em porta pedindo doce, ok? E se a gente dá o doce, ótimo. Se não der o doce, corre-se o risco de ter um palito enfiado na campainha que não para de tocar, uma janela que é suja com tinta, com qualquer outra coisa, tá? Então, vocês vejam que os símbolos que atualmente nós temos no Halloween vêm lá de trás da cultura dos celtas. Assim como as cores do Halloween. Quais são as cores do Halloween? Preto e cor de laranja. O preto é da escuridão, das noites longas do inverno. E o laranja, a luz que as fogueiras traziam. Bem, então a festa foi sendo comemorada no decorrer dos séculos, até que veio o cristianismo e ele chegou na Inglaterra. Quando o cristianismo chega na Inglaterra, a festa, o significado de Halloween muda um pouco. Então, os cristãos passam a celebrar no dia 1º de novembro o Dia de Todos os Santos. Em inglês, a gente chama esse dia de All Hallows Day, que significa o Dia de Todas as Almas. All Hallows Day. Parênteses. Assim como em português e em todas as línguas do mundo, a língua vai evoluindo, as palavras vão se modificando. Só para dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, lembrem do vossa mercê da língua portuguesa, que vira vós mercê e que acabou se tornando você. All Hallows Day foi se modificando, Hallows, All Hallows, e acabou dando a palavra que nós usamos hoje em dia, Halloween. Bem, embora o significado da festa tenha se perdido, pelo menos em parte, né? Aquela parte religiosa dos celtas foi esvaecendo, digamos assim. A festa continuou sendo comemorada, principalmente na Irlanda. E quando os irlandeses imigraram para os Estados Unidos, eles levaram esse hábito, essa festa, para os Estados Unidos. Atualmente, o significado religioso da festa dos celtas se perdeu, mas ficaram os símbolos, já alguns deles estereotipados, mas eles permaneceram. E permaneceu a festa. Então vejam, como eu disse para vocês, concursos de fantasias. Só que hoje em dia as fantasias não têm que ser necessariamente de bruxa, esqueleto, etc. A bruxa e o esqueleto estão ligadas à ideia original de Halloween. Mas quando há concursos de fantasias, eu posso me fantasiar do que eu quiser. Astronauta, marinheiro, o que quer que seja. As festas, a bebida, a comida, continua. Lembrem, o Halloween era o primeiro dia do ano dos celtas, então eles faziam uma refeição comunitária. A brincadeira das crianças de trick or treat está muito viva. Aliás, é alguma coisa que se incorporou, pelo menos em parte, à cultura brasileira. Quem mora em prédio ou em ruas pequenas, no dia 31 já faz um pequeno estoque de bala, chocolate, pirulito,
para distribuir para as crianças. Se bem que aqui eu acho que é mais difícil, acredito, as crianças fazerem uma travessura se não ganharem o doce, mas não sei. Então, as cores, preto e cor de laranja, a pumpkin, que assim aparece em enfeites, nas lojas, nos supermercados, em todo lugar nos Estados Unidos. Quem já esteve lá nessa época sabe disso. E nas escolas, as crianças fazem brincadeiras com maçãs. Vocês já devem ter visto em filmes. Eles têm o Snap Apple e o Bob Apple. O Bob Apple é aquela do... Eles colocam as maçãs numa bacia cheia d'água e a criança tem que tentar pegar a maçã mordendo com os dentes, sem usar as mãos. E a outra brincadeira, a gente pega um barbante, coloca a maçã na ponta e pendura os vários barbantes. De novo, as crianças têm que conseguir morder a maçã sem usar as mãos. Lembre, a maçã era o alimento que os celtas comiam, um dos alimentos, para ter boa sorte no ano novo. Então, perdeu-se o significado religioso, mas se manteve a festa e os símbolos também se mantiveram, embora eles tenham perdido o significado original deles. Bem, isso com relação à origem, à evolução do significado da festa e dos símbolos. Agora vamos trabalhar um pouquinho a língua, o vocabulário, não é? Logo depois que vocês virem esse filme, eu peço que vocês acessem o link que está a seguir. Nesse vídeo, vocês vão ver uma pessoa fazendo desenhos relativos às palavras que são comuns, que são comumente usadas no Halloween, mas não são exclusivas de Halloween. A gente usa abóbora no dia a dia, a gente tem o gato preto no dia a dia, certo? Mas elas são palavras ligadas ao Halloween. Então a pessoa vai desenhar, vai falar a palavra e vai dar um tempinho. Ela terminou de falar a palavra, eu peço que vocês repitam para aprender a pronúncia dela. Há uma série de palavras, mas não são muitas. Então, vejam o desenho para entender o que a palavra significa, ouçam a pessoa falando e repita. Terminado esse exercício de escuta e de fala, acessem o link a seguir. É de uma música, não podia faltar uma música na nossa aula, não é? Só que não é uma música de Halloween. A música se chama Living in a Ghost Town, vivendo numa cidade fantasma. A única relação do Halloween e dessa música é a palavra ghost, fantasma. A música é dos Rolling Stones e ela foi gravada esse ano. A história da música é a seguinte: essa música era inédita, aí veio a pandemia. O Mick Jagger e o Keith Richards pegaram a letra, adaptaram e lançaram a música no início da pandemia. Tanto que esse vídeo que vocês vão assistir, que é o vídeo oficial, ele contém imagens de várias cidades do mundo vazias. Então, eu quero simplesmente que vocês ouçam a música e tentem adivinhar quais cidades estão aparecendo na tela. As cidades do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, etc. Ouviu esse vídeo? Há um outro link de um segundo vídeo. É a mesma música, só que dessa vez vocês têm a tradução na parte de baixo da tela e a música foi gravada
só na cidade de Londres. E aí já num período posterior da pandemia, então vocês já vão ver que há mais movimento nas ruas. Que ótimo, né? É o que está acontecendo aqui e que a gente espera que aconteça com uma intensidade cada vez maior. Ouviram esse segundo vídeo da música? Eu coloquei um arquivo com as palavras que vocês repetiram lá no primeiro vídeo, para vocês ficarem com um documento escrito das palavras. Dessas palavras, eu selecionei 3. Ghost, fantasma, bat, morcego, e pumpkin, abóbora. Eu vou pedir que vocês, com cada uma dessas palavras, escrevam uma frase em inglês, frases muito simples, nada complicado. É só para treinar um pouquinho a formulação de frases em inglês. E mandem para mim numa mensagem, ok? So, that's it. E eu termino com a minha pumpkin e tchan tchan tchan. Olha o que eu também tenho. Um batzinho. Um bat. My pumpkin, my bat. Happy Halloween. Kisses.